Cíntia Studart por ter me convidado para estar com as colegas dela, que são as assistentes sociais, hoje à tarde, nesse momento de comemoração do dia, enfim, da assistente social, que foi ontem. E acho que nesses momentos duros a gente fica ainda mais apegado à condição cidadã de luta e de produção de consciência também, né, das categorias profissionais. Então, foi um momento bonito, né? Deu tempo, a gente falou tanto que eu até fiquei meio sem voz, né? E aí, eu também estou meio sem voz, assim, então vocês me desculpem que às vezes não é muito agradável de escutar, porque eu tenho nódulos nas cordas vocais, que é um negócio muito comum em professor, né? Sim. E aí, eu também do golpe para cá tenho gritado mais, daí prejudica um pouco. Mas foi um momento legal hoje à tarde, fiquei feliz, estou feliz de estar aqui com vocês. Eu só acho que sabe quando a pilha não vai durar muito tempo? E aí também, como eu não dormi, aí, sabe quando você não dorme? Já aconteceu com vocês? Que tinha que pegar um avião muito cedo, eu fiquei muito ansiosa, não consigo dormir. Aí 2, 3, 4, eu já fiquei lá fazendo outras coisas. Quando eu vi, tinha que ir pro aeroporto, aí acabou meu dia. Aí, posso falar assim com sinceridade? Quem tem Vênus em Touro tem problema na garganta. Aí... É só pra gente relaxar, tá? Porque, assim, se a gente não se divertir no meio desse negócio todo, nesse calor, né, galera? Não vai ser fácil. Bom, foi muito importante para mim escutar as falas das companheiras que estão aqui. Cada uma delas fez colocações super importantes nesse momento. Cada uma dessas colocações poderia servir de mote para a gente continuar a nossa discussão. E eu vou fazer algumas colocações, então, tentando contribuir, colaborar para uma reflexão que já está em curso, né, gente? Nós estamos em plena reflexão política, todos nós estamos tentando pensar mais, pensar melhor, produzir... Do debate ao bate-papo, ao diálogo, ao discurso, a gente está tentando transitar uns com os outros. E eu vou tentar fazer algumas colocações, então, que na minha cabeça eu acho que podem, talvez, contribuir, até porque são coisas que têm me tocado muito. E eu, nesses momentos, assim, fico sempre pensando que talvez a contribuição de uma pessoa que, como eu, é professora de filosofia... Eu sou uma professora de filosofia, então eu fico assim sempre preocupada com a forma como as pessoas estão pensando, quais são os processos mentais que elas estão enfrentando. E eu tento colocar nos meus livros, nas aulas, nos encontros que a gente tem. Às vezes a colocação sai mais para um lado ou mais para o outro, em função de eu estar sempre tentando também buscar um pensamento mais vivo, sabe? E por isso que... Eu acho que eu nunca vou fazer uma coisa tipo ser político no sentido profissional do termo, porque eu gosto muito de estar fora do discurso, sabe? Vocês não gostam? E a gente precisa ao mesmo tempo do discurso, porque o discurso ele articula, ele é propositivo. Você leva um jeito aí pro discurso bom, sabe? Aquela ali também, os 3 aqui, ó, você é menos preocupada, você é mais parecida com as prof, né? A nós, as profs, a gente é outra parada, enfim. Mas eu sempre gosto também daquelas pessoas que fazem, eu ouço melhor aquelas pessoas que fazem colocações onde eu não tinha pensado. Vocês também têm isso, né? Então, às vezes, a gente gosta de ouvir uma coisa que a gente entende, que a gente já pensou, e aí a pessoa falou o que eu estava pensando, e às vezes também, aí eu acho que tem uma política da escuta que a gente precisa exercitar, que é prestar atenção naquilo que a gente ainda não pensou no que os outros estão falando. E aqui teve várias colocações que me fizeram pensar em coisas que eu ainda não tinha pensado. Vou levar para mim. Quero agradecer também uma coisa super importante hoje, que foi as 1000 caronas do Preto Zezé das Quadras, para cima e para baixo. Onde é que ele está? E aí, eu adoro escutar você é um cara que me faz pensar também, por isso que eu fiquei tua amiga.
E eu acho muito importante que a gente busque esses personagens na nossa cena atual que nos fazem pensar, porque o que nos falta nesse momento é reflexão sobre o que a gente está vivendo e, sobretudo, assim, a gente precisa de muito cuidado e de muita atenção em relação a isso, em relação ao que a gente está fazendo, porque nós vamos ter que ser muito ativos e muito concretos nos próximos tempos, nas nossas próximas ações. Bom, aí eu pensei nesse momento que é breve, eu vou falar algumas coisas e depois, não sei o que vai acontecer, eu acho que eu vou ter que ir embora. Mas eu até vou contar um negócio, eu ganhei um pão de queijo e um café ali, vocês não sabem como melhorou meu humor. Não, sério, alguns de vocês me viram de cara feia hoje, né? Olha, é fome mesmo. E aí eu fiquei muito feliz de ganhar um pão de queijo muito bom, competitivo com os mineiros ali. Foi muito incrível. Isso me deixou de melhor humor. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu não vou durar muito tempo nessa pilha de falar. Mas eu queria falar o seguinte. Vamos pensar aqui. O que é política? Política é muitas coisas, não é? E todos nós nos autocompreendemos como sujeitos políticos, compreendemos que há problemas políticos, que há questões políticas, que nós temos um problema com a nossa política no sentido institucional hoje, e que nós temos também um problema com a política no sentido mais aberto da própria constituição do ser político e do estar político e das trocas políticas numa cultura que tende a avançar no autoritarismo no qual ela vem afundando não faz pouco tempo. Então, eu acho que nós precisamos pensar a política nesse momento com um mínimo de pragmatismo. Vou ver se eu consigo me explicar sobre isso que eu vou falar agora, tá? Vamos ver se a gente vai conseguir se entender. Não que a gente precise entrar em acordo, evidentemente, né, gente? Mas a gente pode levar isso para pensar juntos, para ver se isso também melhora nossos pontos de vista e as nossas ações nos próximos tempos. Eu me preocupo sempre muito que a gente não pratique nunca ações impensadas, porque é na base disso também que toda uma, entre aspas, politização da direita ou do campo da direita vem acontecendo. O que a gente chama de direita é um tipo de politização, de ação quase que direta, que é bastante irracional, avessa a argumentos e a qualquer tipo de, vamos chamar assim, organização que tenda a fazer uma transformação da sociedade, se não na linha dessa destruição que a gente conhece, ou do conservadorismo, que a gente também conhece, contra o qual a gente luta. Mas então, política a meu ver, e esse é o ponto que eu queria trabalhar com vocês, assim, 5 minutos para a gente meditar e raciocinar. Política pode ser, deve ser, tende a ser, e no momento de luta e de guerra, luta por hegemonia. Eu acho que a gente tem que discutir mais a luta por hegemonia entre nós. Eu acho que se a gente meditar no conceito de luta por hegemonia, talvez a gente consiga superar esse trampo que o pessoal chama de divisão das esquerdas. E aí, talvez a gente possa também, pensando na base da luta por hegemonia, superar a divisão, por exemplo, das feministas. Então, sabe o que aconteceu comigo do ano passado para cá? Eu era afiliada num partido chamado PSOL. E eu sempre gostei do PSOL, assim, dentre os partidos que existiam, podia, enfim, ter me filiado em outros. Mas eu sempre gostei do PSOL porque o PSOL sempre teve uma crítica mais radical para o meu gosto. Mas, depois eu comecei a discutir comigo mesma também o que significava ser radical. Radical onde, radical quando, eu resolvi ficar muito radical. Daí,
com todo respeito e carinho, gente, para mim, o meu ato radical foi me filiar no PT. E aí, eu pensei, eu gosto muito do PSOL e acho que tá bacana. Como eu gosto muito do PCdoB, podia ter me filiado no PCdoB. Mas o partido que estava em jogo naquele momento, para mim, que está em jogo hoje, eu acho, no Brasil, é o PT. Por 1000 motivos. Depois, se vier o caso, eu comento mais isso. Mas me tocou muito radicalizar nesse sentido, no momento em que a política está sendo demonizada, a gente precisa também analisar como que isso está acontecendo, em que os partidos políticos estão sendo demonizados e o partido que é mais atacado e mais vilipendiado no processo, enfim, pseudopolítico, antipolítico, destrutivo da política na nossa época é o PT. Um tempo atrás eu escrevi um texto chamado PT como metáfora do mal. E aí, nesse texto eu tentei colocar, enfim, o básico, né, gente, num processo de caças bruxas ou de guerra às drogas. Pode ser também fazer uma guerra a alguém, faça, por exemplo, em relação ao PT. Então, essa metáfora do mal, coloca-se o mal lá, assim, você sabe como funciona o processo, você exorciza 1000 outras questões e você também, ao mesmo tempo, projeta alguma coisa lá, nessa figura, nesse lugar, nesse elemento, nesse corpo que você escolheu, enfim, que a figura do autoritarismo escolheu para condensar nessa metáfora do mal, nessa coisa que carrega o estigma do mal, né? Como eu sou mulher, assim, para os outros, né? Vocês me veem, vocês dizem, Marti Buri, aquela mulher. Várias vezes já fui chamada de aquela mulher, eu e a Dilma, e vocês todas, né? É uma coisa muito chata isso. Aí eu, várias vezes, fui hétero denominada dessa maneira, eu sei que eu sou uma mulher para o mundo, embora eu, para mim mesma, seja uma feminista. Eu me reconheço como feminista. Nunca eu faço nada porque alguém chega e diz vem aqui porque você é mulher. Nunca, 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 porque eu tenho uma encrenca epistemológica com esse negócio que chama mulher. Eu sou uma feminista essencialista e muito menos uma mulher que não reflete sobre a sua condição e os jogos de poder que estão dados em torno do seu corpo e do seu próprio nome, né? Então, eu me filiei no PT muito nesse espírito de fazer parte desse mal. E isso ficou esquisito para muita gente. Enfim, como mulher e como feminista, eu estou acostumada, como vocês todas estão, com o histórico discurso de ódio, a misoginia, que foi parte fundamental na história do golpe, sobretudo no processo de desmontagem da imagem de Dilma Rousseff, que tinha 80% de aprovação num determinado momento e que pulou para nada. E que foi, então, destruída mesmo politicamente no meio desse processo. Por figuras que são os mesmos de sempre. Os homens que fazem o jogo heterossexual, que fazem o jogo branco, capitalista e colonialista, e enfim, como tudo isso, então, dos partidos de esquerda. Eu sempre penso nessa linha, então, isso é uma baita questão, a gente vai até voltar um pouquinho nela depois, mas eu sempre penso, então, que a gente poderia pensar nessa luta por hegemonia, trazendo todos os personagens que até agora não estiveram inseridos na cena política para fazer política com a gente. Então a gente fazer política junto. Vocês não gostam de fazer festa junto? Dançar junto, beber junto? E aí a gente não gosta de cozinhar junto, dançar junto, dormir junto e fazer outras coisas junto? Porque a gente não faz política assim? A gente pode fazer tudo junto. Fazendo tudo junto, melhor a gente fazer entre nós, dos vários partidos de esquerda, do que fazer com o PMDB, por exemplo, né? Porque é ali isso que acaba acontecendo. Nessa luta por hegemonia, a questão das feministas, para mim, foi muito importante, mas muitíssimo importante sempre, porque
para mim também, eu mudei, e imagino que para vocês isso seja uma questão. A gente se transforma quando a gente descobre a história das mulheres, até um ponto em que a gente consegue chegar e dizer eu sou feminista, que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, para qualquer pessoa, que nem... Eu já estou dizendo agora que eu também sou comunista, por exemplo, né? Porque não basta ser feminista, tem que ser comunista. E a gente também tem que dizer que a gente é antirracista. E aí você vai dizendo tudo isso porque essas palavras, por mais que elas pareçam assim, só palavras de dicionário, ou chavões, ou jargões, ou lugar comum, tudo isso chama as pessoas para uma outra reflexão. Se você chegar na sua família hoje e revelar, por exemplo, para quem ainda não sabe, né, tipo, eu sou gay, as pessoas vão ficar pensando, né, no que isso significa. Então você pensa no poder de uma palavra quando você chega e fala, né? Todas nós que começamos a falar somos feministas, nós provocamos reflexão, claro. A gente já herdou o ódio que se tem às mulheres. Aí as feministas herdaram o ódio que se tem às mulheres, mais o ódio que se tem a essas mulheres que sabem que são mulheres e que politizaram a sua condição e, além de tudo, estão aí para desconstruir a porcaria do negócio que chama de patriarcado. E detalhe, destruir, ou melhor, vamos falar um pouco mais amena, de forma mais amena. Desconstruir o patriarcado. Só que assim, você sabe que quando a gente desconstrói o patriarcado, vai junto aquela porcaria chamada capitalismo? Por isso que o feminismo é tanta potência política, porque desmorona mesmo, gente. Você tira o tijolo lá de baixo, assim, e a porcaria toda cai. E aí isso amedronta até a galera fofa, meiga, querida dos esquerdomachos. Desculpa. Mas os nossos queridos esquerdomachos, a gente dá workshop. E assim, a gente tira o machismo do seu corpo sem dor. Sem exorcismo, é só com assim fitoterápicos e massagens. É a coisa mais ótima. Eu super recomendo, mas eu realmente recomendo que os homens façam uma reflexão sobre isso. Sobre essa questão do patriarcado que foi introjetado como um sistema de privilégios. Sabe o que eu descobri sendo feminista? Que ser feminista é empoderar as outras. Eu me dei conta disso porque não se trata nunca de simplesmente, sei lá, dizer eu sou feminista para protagonizar o meu próprio lugar. Até porque quando eu estou sendo feminista, eu estou me protagonizando com as outras feministas, mas eu não estou protagonizando na sociedade que odeia as feministas. E eu fiquei pensando assim, a gente só vai melhorar essa coisa se a gente ganhar mais mulheres, ganhar mais pessoas para o feminismo. E foi nesse espírito, por exemplo, que fiz aquele livrinho que alguns de vocês têm por aí, que é o Feminismo em Comum. Com essa ideia de que a gente poderia pensar o feminismo não como uma postura só de uma mulher que chega e diz eu sou livre, o corpo é meu, que isso aí é bacana, necessário, urgente para ontem, né? Eu pensei no feminismo numa segunda navegação, numa segunda maratona, que é um feminismo que se coloque no lugar de uma alternativa política para uma democracia radical. Então, pensa só como essa coisa pode ser interessante, não só para as pessoas que foram heterodenominadas mulheres, mas para todas as pessoas de todos os gêneros e também para as pessoas que foram heterodenominadas homens, porque para os homens, gente, que porcaria ser machista, além de ser cafona, como eu sempre falo, né, que é uma questão de você ser fashion também, mas assim, tem um negócio que é terrível, que é antiquado, ser machista tira o charme das pessoas. É muito feio. É muito horrível. É horrível. Então para pensar. Eu estou brincando com isso, mas vocês são bons entendedores. Vocês sabem tudo que está, enfim, em jogo e por trás dessa simples brincadeira que eu estou fazendo nesse momento. De fato, o machismo legou para a sociedade
uma profunda miséria espiritual, que se revela numa miséria cotidiana, uma miséria baseada na violência contra as pessoas, que visam uma violência que visa a sustentação do poder daqueles que não têm poder, ou seja, o machismo é a prova de um poder impotente, de um poder desesperado dos homens e um poder daquele que realmente não tem mais nada para garantir o seu lugar no mundo. Então ele parte, como ele não tem argumento, que nem os fascistas, não tem argumento, parte para a violência. Na base, aliás, quando a gente fala de fascista, não existe fascista que não seja machista, né, gente? Então, eu acho importante pensar nisso. Sabe por que eu estou falando isso também? Porque, a meu ver, nessa nossa busca, nessa luta por hegemonia que a gente vai ter que construir, juntando as esquerdas, juntando os movimentos, juntando mais gente, chamando as pessoas que não são comunistas para serem comunistas, quem não sabe que é trabalhador para ser trabalhador, para ser trabalhadora, quem não é feminista para ser feminista. Nessa luta, nós temos que, a todo momento, buscar, enfim, um parâmetro. Eu acho que pode ser um parâmetro de, vamos chamar assim, de emancipação das pessoas, né, de libertação também das consciências. E nesse caso, eu acho que a gente tem que tocar na questão da subjetividade na política, sabe? Então, se a gente pensa assim, política como, falei, luta por hegemonia, né? Pensando na política como, na política institucional, essa política até burocrática, né? Dos cargos, dos poderes estabelecidos, mas também essa política do cotidiano, essa política dos laços, essa política que está na vida. Mas eu penso também dessa política que está dentro de nós. Essa é muito fundamental. Nós não poderemos fazer política se nós não estivermos subjetivamente implicados no processo. E aí vem essa questão que hoje à tarde a gente discutiu bastante, né, com o tempo, que foi pensar a formação da subjetividade fascista por oposição a essa subjetividade democrática que a gente representa na nossa luta e que às vezes até, não estou dizendo que não existam pessoas autoritárias entre nós, mas elas são mais raras. E quando a gente tem uma crise de autoritarismo qualquer, em função da nossa forma de politização, a gente tem mais chance também de se livrar desse autoritarismo, porque a gente está no coletivo e a gente é amparado pelos próprios, enfim, companheiros e companheiras. Eu confio muito nisso. Aliás, eu tenho colocado muito no meu próprio vocabulário mais para participar da luta política hoje em dia, muito mais a palavra confiança do que a palavra esperança. Eu tenho pensado muito em confiar nas pessoas. E confiar nas pessoas todas que fazem parte da luta, embora a gente tenha também, no nosso modo de ser, na nossa condição humana, sempre, evidentemente, a chance de errar, de sermos, enfim, precários, de, sei lá, não conseguirmos certas coisas que prometemos, ou errarmos mesmo em termos estratégicos. Mas hoje eu confio que a gente consiga se acompanhar mais, que a gente consiga dialogar mais. Vocês lembram daquela época que as pessoas falavam também das bolhas, né? Que a gente está dentro de uma bolha falando e que eu fiquei sempre muito desconfiada de que a gente não estava falando dentro de bolha nenhuma e que o nosso problema hoje não é mais bolha. Acho que a gente não... Claro, tem a bolha lá das redes sociais, mas a gente tem se misturado. Muitas pessoas têm chegado, porque tem muita gente no Brasil que não está polarizado no sentido de estar do lado esquerda ou direita dos processos. Tem gente que está simplesmente se afogando num mar de indecisão, de incompreensão. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho essas pessoas todas muito sinceras e muito interessantes. Porque essa é a realidade mais cruel da vida dos brasileiros que tiveram, desde pelo menos a ditadura militar, uma educação que deixou muito a desejar. Uma educação que teve um projeto político por trás, imperialista, neoliberal, porque o neoliberalismo também que a gente está vivendo hoje não começou hoje no Brasil, né, gente? Ele data dos anos 60, da ditadura militar. E esse neoliberalismo nada mais é também do que a continuidade de um projeto bizarro de colonização que pesa sobre nós, em relação ao qual até hoje a gente não conseguiu ainda
pensar direito, acertar as contas com isso. Acho que é um trauma e acho que a colonização é uma matriz subjetiva das mais pesadas também sobre... Eu venho do sul do Brasil, gente. Esse negócio lá pesa pra caramba, num silêncio horrível. É diferente da colonização que foi vivida em outros contextos e a colonização daquele europeu que veio da Itália pobre, da Alemanha pobre, que veio da fome e que, ao chegar no Brasil, matou a população ameríndia que estava ali, como os portugueses que aqui chegaram, enfim, como os franceses, como os holandeses. Vocês têm essa ascendência também, né? E a gente nunca consegue se enxergar como o resto da Europa, como os abandonados, os enjeitados da Europa. E a gente não consegue encarar a nossa mestiçagem, a nossa vida como negros explorados, como pessoas que somos, inclusive, filhos, netos, bisnetos, trinetos, tataranetos dos estupradores das nossas avós e mães e por aí afora. Então nós somos os filhos dos nossos algozes. É pesado, é outro Édipo que entra em cena, gente. É um negócio super grave. Então, e a gente tem em relação a isso, eu acho, um sentimento assim de muita vergonha, que é o sentimento que a classe média baixa tem de ser pobre. A vergonha que a gente tem de ser pobre, sobretudo, acho que é a coisa que mais pesa, mas muitas vezes a vergonha que a gente tem de ser negro, a vergonha que a gente tem de ser pardo, a vergonha que a gente tem de ser mulher, de ser trans, de ser gay, de ser lésbica, que a gente tem que parar, tem que perder essa vergonha. Imagina, gente, o Michel Temer não tem vergonha de ser quem ele é, por que nós vamos ter? E por aí vai. Se vocês pensarem, para não colocar tudo na conta do Michel Temer, vamos falar. Aquele, como é o nome? O Sérgio Moro. É outra, assim, se essas pessoas não têm vergonha de ser quem eles são, por que nós teríamos vergonha de ser quem nós somos? Mas a gente tem que superar essa vergonha, porque essa vergonha embota a nossa luta, e sabe por quê? Porque ela faz a gente acreditar que a gente está bem como está. Porque se a gente fizer mais alarde, a gente vai começar a aparecer, e se a gente começar a aparecer, a gente vai ser responsabilizado, culpado e vai ter que pagar a conta, né? Eu sou uma professora de filosofia. Assim, gente, eu ando por aí faz anos, porque afinal de contas você dá aula de filosofia, escreve livro de filosofia, e filosofia é uma coisa que envolve encontrar as pessoas e conversar com elas e tal, e assim, tá junto um pouco, oferecer uma reflexão e tal. É quase ser padre, né? Mas não é porque você não tem Deus, né? Não tem Deus na parada. Eu até assim, pode ser que tenha Deus na parada, mas não tem cristianismo. No meu caso, pelo menos, não tem, porque eu sou mulher e não sou e tento evitar a contradição. Então, se eu sou mulher, eu não vou ser cristã. E eu sei que isso é, do ponto de vista político, assim, improdutivo, né? Contraproducente. E por quê? Porque as pessoas que vivem a vida política sempre pensam a política como um capital. Eu não penso a política como um capital. Nem quero pensar. Eu quero pensar a política como um encontro especial e espiritual com as pessoas, mas sem administração da fé de ninguém. Sem fé, aliás, porque a gente pode ser mal à vontade. Mal no sentido de pensar até as últimas consequências, de ser sujeito do nosso próprio pensamento e não ter medo de pensar com mais radicalidade ainda. Para mim, esse é o meu barato, assim, é o meu desafio com a história toda. Mas por que eu estou falando isso também? Porque eu acho que a gente está numa miséria de pensamento, sabe? Vocês não sentem isso? Esse lance, assim, vazio do pensamento, ausência de reflexão. E, inclusive, nós que pensamos tanto, eu fico vendo, porque eu presto atenção, é quase que uma pesquisa selvagem que eu faço na vida. Eu fico todo o tempo prestando atenção no que as pessoas estão falando. Inclusive no que eu estou falando, assim, se eu sento para conversar com alguém, se eu pego uma carona, eu estou sempre ouvindo o que as pessoas estão falando. E eu fico besta como as pessoas falam a mesma coisa e repetem os mesmos discursos. E no Brasil atual, a nossa esquerda,
Nós que somos a nova esquerda, outra esquerda, nós somos uma trans-esquerda. A gente é uma coisa toda assim que não tem teoria que dê conta do que está acontecendo conosco hoje. E é um negócio maravilhoso. Mas vê só, gente, nós não estamos pensando tanto na forma de reagir como a gente está ainda fazendo aquele relato do luto. E nós temos que fazer, porque a gente tem que ser forte a ponto de fazer o trabalho do luto. Ver o que a gente perdeu, o que deu errado, onde deu merda. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, fazer um raciocínio criativo e propositivo para ver como que a gente continua o processo de luta por hegemonia, que é a política. E aí, eu acho que essa coisa que sugiro assim, da gente levar super a sério a luta por hegemonia, isso implica poder juntar mesmo. E juntar para além dos nossos moralismos de esquerda. O PT foi um partido que acho que teve menos moralismo do que o PSOL, por exemplo. Nesse sentido, todo partido tem, né, gente? Todo movimento tem. O que eu estou chamando de moralismo? Eu estou chamando aquelas ideias fixas, aqueles princípios que muitas vezes já não fazem mais sentido dentro do processo histórico. E aí, tipo, no moralismo de esquerda, o fato de que a gente não se une numa coisa só, que seria muito bombástica e muito mais forte, se deve ao nosso moralismo. Como se o moralismo não é uma moral e não é uma ética. O moralismo é só um pé que fincou no mesmo lugar e que, como diz o Nietzsche, que era um filósofo do século XIX, lá da Alemanha, um louco, ele dizia: o moralismo é o que surge, é o efeito da moralina. E a moralina é uma droga que as pessoas ficam tomando e ficam curtindo, porque aquilo ali virou um absoluto, não tem mais nenhuma racionalidade, não funciona mais, mas a pessoa se identificou com aquilo e ficou naquele lugar, sabe? Então, a gente precisa, a meu ver, sair disso. No feminismo, a gente tem saído disso, eu acho. A gente tem feito... As mulheres estão se juntando aí muito. Se juntando para se candidatarem, vários movimentos, tem vários grupos, vários coletivos. São as mulheres procurando alternativa. São as mulheres que não estão mais preocupadas em pedir licença para o patriarcado. Elas estão chegando, estão se articulando por conta própria e estão chegando. A gente vai precisar fazer uma coisa muito parecida nessa linha. A gente vai ter que se juntar e pronto. E esse juntar-se, ele precisa, é claro, de uma reflexão sobre o sentido da união. O sentido de fazer luta por hegemonia, de fazer número, de sermos muita gente. Eu acho que o Lula não teria sido preso se a gente tivesse uma galera monstruosa lá em São Bernardo naquele dia 7 de abril de 2018. Faltou gente. E o PT é grande pra caramba e só cresce, né, galera? E as esquerdas só crescem, o PCdoB também cresce, até o PSOL também cresce. Assim, todos os partidos de esquerda, até onde eu sei, eles estão avançando. Isso é bacana. Mesmo que as pessoas não saibam, elas estão assim, se invocando com alguma coisa da ordem política. O problema é que também tem toda uma gente muito perturbada nas suas afetividades que também está procurando partidos. E a gente também não está livre de, enfim, ter afetividades perturbadas em cena. Mas como a gente colocava hoje à tarde, né, que é um assunto nosso lá hoje, o campo afetivo onde transita o feminismo, as esquerdas, enfim, esse campo democrático, ele tem uma afetividade de base que é constituída de gratidão, de generosidade, de cuidado com o outro, de um desejo de uma vida justa e boa. Tem uma compaixão tremenda, né, nas pessoas que a gente coloca assim, nesse lugar da esquerda hoje. Inclusive, as pessoas muito tomadas de compaixão, elas inclusive vão lá e se filiam nos partidos e participam dos movimentos, porque elas percebem a urgência também de estar junto. E por quê? Porque o outro está ameaçado. Então tem esse reconhecimento do outro também. Você vai lá para... Pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo. As pessoas estão sendo massacradas. Tem uma matança em jogo, em voga, nessa cena brasileira hoje, gente. Eu moro no Rio de Janeiro atualmente. A minha percepção do Rio de Janeiro é que a cidade está morta.
desde que Marielle foi assassinada da maneira como foi, naquele contexto da intervenção militar, que é uma coisa bizarra, e a matança dos meninos que são mortos só porque são pretos, e a matança desses jovens, a matança das mulheres, a matança das pessoas trans. Então, se a gente pensar nisso, é muita matança e tem muita gente contra isso. Eu até acho que nesse momento, por mais que a gente deva ter lucidez sobre o avanço dessa extrema-direita fascista, que faz muito barulho nas redes, e eu vou comentar um pouco isso, a gente deve também perceber que tem muita gente, mas eu acho que a grande maioria das pessoas não é assim, evidentemente. A grande maioria das pessoas está mais para generosa, está mais para solidária, está mais para cheia de amor ao próximo do que para fascismo. Só que quem faz hoje, quem ganha, digamos assim, nas redes sociais e na televisão, que é um mecanismo, um veículo, enfim, um aparelho de produção do fascismo, essas pessoas que estão nesse lado fazem muito mais barulho, até porque é profissional, é organizado, tem dinheiro em jogo, é uma gente paga mesmo, né? E a gente conta com o quê? A gente conta com enfim, os nossos míseros salários, para quem ainda tem, a gente conta com as parcerias com os amigos, a gente conta o tempo inteiro com atos de generosidade das pessoas, a generosidade financeira, afetiva, enfim, ativista, né? Essa generosidade que, enfim, que nos move. Eu acho, então, que a gente precisa prestar atenção nisso, perceber que isso está ainda muito forte na nossa cultura. Não é à toa o avanço dos partidos de esquerda, não é à toa o tanto de gente que hoje pensa em votar no Lula, gente que nunca votou no Lula, muita gente, e são muitas pessoas, e a gente sabe que Lula foi preso justamente por isso. Então também fica claro, né, que o Brasil, os brasileiros desejam o Brasil e desejam, mais uma vez, votar em pessoas que possam representar esse desejo, né, que possam, que estão convocadas também por esse desejo de um país democrático para o povo, porque afinal de contas democracia implica justamente a população, as pessoas vivas que aqui trabalham, que aqui transitam, que aqui realizam as suas experiências. E aí toda a questão dos direitos, toda a questão de construir uma sociedade voltada para quem vive no Brasil, para quem é brasileiro, para quem, enfim, gosta de viver num mundo democrático, porque afinal de contas é muito melhor. Quando eu falo isso, pode parecer também uma simples ingenuidade. Óbvio que democracia é melhor para nós que temos um temperamento e uma afetividade democrática. Porque o gozo fascista, ou do fascista em potencial, é um gozo perverso, é o gozo punitivista, é esse negócio que rola para uma parcela da população que tem esse complexo de Ustra, complexo de Moro, complexo de punição, o complexo de aprisionamento do outro. E esse é um complexo mesmo, porque tem uma satisfação subjetiva para essas pessoas. Agora a gente pode se perguntar que tipo de prazer é esse, né? Porque é evidentemente um prazer perverso, mas o prazer perverso só existe para esse tipo de prazer perverso, para aqueles que não conseguem ter nenhum tipo de prazer diferente, sabe? Então é uma pobreza do prazer também, esse de precisar maltratar os pobres. Imagina, gente, precisar maltratar os pobres, pisar, tripudiar, vilipendiar. Assim, e Lula, nesse caso, em que pese o tanto que a gente possa ter admiração pelo ser humano, pela pessoa, pelo presidente, tudo isso, ele representa, ele é outra dessas metonímias que estão em jogo hoje, né? Porque ele é a metonímia de todos nós. Todos nós agora estamos sob o jugo do cancelamento da presunção de inocência. Todos nós podemos ser presos só porque um Moro lá, um juiz que não vai com a nossa cara, e vejam, o cidadão tem introjetado bizarramente, o cidadão comum introjetou bizarramente esse personagem, como muitos introjetam os políticos fascistas e saem por aí
com a cusparada no discurso, aquela cusparada fascista no discurso carregado de preconceitos e de ódio. E aí, isso satisfaz aquelas pessoas que são um tanto de gente e que cresce. Claro, essa população também cresce, mas é um tanto de gente que não tem realmente prazer com outra coisa. Recomendo a vocês que estudem com delicadeza, assim, sempre que puderem, leiam sobre, tem muitos autores interessantes, sobre a questão da fascistização mesmo. Porque, assim, a gente pode se livrar disso, a gente não precisa disso. Nesse momento, no Brasil, a gente precisa puxar um freio de mão, esse freio de mão do ódio, que é um discurso falso, plantado de cima para baixo, que funciona como se vocês conhecerem alguém que está fazendo discurso de ódio, pode olhar, pega essa pessoa, faz ela sentar numa cadeira, pede para ela falar, explicar para vocês como que o negócio está funcionando na cabeça dela. Vocês vão perceber que a pessoa foi como que, desculpem falar assim, chipada. É como se ela começa a falar sempre as mesmas falas, os mesmos clichês repetitivos. É como se ela tivesse feito um copy-paste, assim, copia e cola da internet, das redes sociais, da televisão. Ela não é mais dona do pensamento dela, ela não tem mais criatividade. Ela simplesmente repete. E isso, gente, é perverso também, porque em que pese que a pessoa lá já, enfim, cancelou o processo da sua própria inteligência e da sua alma, já vendeu, né, o negócio todo por preço nenhum, porque ela é roubada dela mesma numa vampirização política bem pesada. Essa pessoa que, enfim, se entregou para essa coisa toda, ela alça, muitas vezes, voos políticos que parecem superpotentes, mas não são. É a política da impotência que carrega junto com ela todos os impotentes, todos os infelizes, invejosos. E é inveja mesmo, porque o campo afetivo da extrema-direita é marcado pelo ódio, pela inveja, pela avareza, pela falta de generosidade e, inclusive, infelizmente, também pela falta de inteligência, que só surge, só existe quando a gente tem abertura para o outro. Então, abertura para o outro é uma questão ética, mas é também uma questão cognitiva, porque as coisas não se separam. Então, você não vai conseguir aprender nada se você estiver fechado para o mundo. O mundo, o outro, as outras culturas, as outras línguas, as outras linguagens. As pessoas inteligentes, ou a nossa inteligência, ela é uma experiência, ela é um exercício. A gente pode criar e recriar a nossa inteligência, porque isso tem a ver com processos de linguagem. Tem a ver com uma entrega também às potências das linguagens que estão por aí. Se a gente pensar que a política é isso, que a política pode ser essa abertura ao outro, pode ser essa criação, essa reinvenção dos laços, aí eu acho que a gente vai longe. Isso, em termos muito práticos, isso é luta por hegemonia. É poder chegar e dizer, vem comigo que eu vou te mostrar uma coisa que você nunca viu. E é isso. A gente tem que, acho que, lidar com as pessoas falando disso. Eu vou finalizar colocando a questão das mulheres aí mais uma vez, por quê? Um grupo do qual eu faço parte, que chama Partida, que vocês podem criar um núcleo disso aqui em Fortaleza, que ainda não tem, tá? A Partida, desde 2015, rolou um monte de mulheres se juntando assim para a gente fazer um partido político feminista. Aí não rolou, porque 1000 motivos, 1000 discussões, aquela coisa toda. Aí depois veio o golpe, aí veio aquele Partido da Mulher Brasileira. Aí eu fiquei assim, estão gostando do Partido da Mulher Brasileira? Aí, não, porque tinha um monte de feminista que não queria um partido, né? Aí eu queria um partido, mas eu já estava lá no PSOL, daí depois eu fui lá no PT, e aí eu fico dizendo para eles, a gente vai transformar o PT num partido feminista e vai ser bem legal. E aí, não, tá bacana, vamos ficando feministas e feministas, vamos juntando tudo, nesse apoio geral aí pra galera. Então, mas olha só, esse grupo tem um núcleo em Recife, são umas pessoas maravilhosas que inventaram um movimento agora, uma campanha
por mais mulheres na política e vote nas mulheres, um negócio assim. Aí começou uma discussão. Mas não basta ser mulher, tem que ser feminista. Tá bom, né? Aí você leu Simone de Beauvoir. Vocês já leram Simone de Beauvoir? Ó, você bota a Bíblia. Você tem Bíblia? Bota a Bíblia, digamos que você seja judaico-cristão, né? Bota lá a Bíblia. Aí você bota do lado o Capital. E do outro lado, você bota... Do outro lado, não, bota o Capital no meio, a Bíblia, e do outro lado do Capital, você bota Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. São os 3 que você tem que ter em casa. Aí, lá no Segundo Sexo, olha o que a Simone... Gente, vocês têm que fazer isso por nós. Você vai lá no Segundo Sexo e abre naquela parte... Sabe aquelas casas que você chega que tem uma Bíblia aberta? Tem um negócio lá que é assim... Ela escreveu, ó, frase assim daquelas bombásticas, pegou, ninguém mais esqueceu, e vocês devem lembrar também. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A Simone de Beauvoir foi genial nesse livro todo, corajosa, lúcida, do mal. Ela falou coisas hereges, assim, terríveis, umas coisas assim totalmente desconstrutivas, deixou todo mundo meio estremecido. Aí ela vem e fala esse negócio. O que é ser mulher? Ela está dizendo, não tem essência, gente. Não se esqueçam que ela é uma existencialista. O que faz um existencialista? Ele diz, tem existência. A gente está existindo aqui. Se a gente é alguma coisa, a gente resolve depois. Mas que nós estamos aqui existindo e fazendo uma experiência, isso é certo. E aí ela fala isso, né? Ser mulher é viver o ato de ser mulher e o tornar-se mulher e, de novo, outra coisa. E ser mulher é isso, vai chegando nesse lugar. Tem gente que não nasceu mulher e se tornou mulher, no sentido de não ter nenhum corpo biológico mais aproximado com isso. Aliás, sem querer ser muito desconstrutiva, vocês sabem que corpo também é um negócio totalmente carregado de teorias. Sexo é uma teoria, enfim, agora não vem ao caso. Mas assim, a gente precisava guardar esse básico, que a gente se transforma numa mulher e que isso independe do corpo que você tenha. Eu me transformei numa feminista, que nem várias de vocês. Isso significa o quê? Que a gente também não nasceu feminista, a gente se tornou. E aí, olha que bacana que é se a gente chamar as pessoas para juntarem com a gente nessa parada de pensar o feminismo. Não para rotular ninguém, nem para obrigar ninguém, mas é um nome bom. Vocês têm time de futebol? Não? Ai, gente, que deprê, não tem? Ceará? Quem torce? Fortaleza. Aqui é todo mundo assim. É o menor, ferrinho. Qual? Ferrinho é o menor. Ferrinho. Tá. Ferrinho. Olha, para e pensa. Aí você, quem torce pro ferrinho é o quê? Quem torce pro ferrinho? Ferrinho é ferrão? Ferrão. É que tem menos torcedor. Tá vendo? Não entendi. Centro? É um centro, é porque ele é o menor. É a esquerda. E quem torce pro Fortaleza é o quê? É de esquerda, tem até vermelho. Tá. Bom, você vê, na hora que você assume um time, você fica todo tomado por aquela coisa, porque o time significa muita coisa. Se a gente agora for tomar cerveja por aí, a gente vai ficar a noite inteira discutindo a epistemologia do futebol que rola entre Fortaleza, Ceará e Ferrinho, né? E aí, e por quê? Porque esses nomes, gente, eles convocam uma reflexão. E a gente é convocado por isso. O feminismo é a mesma coisa. A gente pode depois, daqui um tempo, depois que a gente fizer a revolução, aí a gente pode discutir se está valendo ainda esse tipo de nome. Mas hoje é legal a gente colocar esse nome para dizer, estamos posicionadas e a nossa posição é de luta. E essa luta não é de brincadeira, é uma luta por uma grande transformação da sociedade. A prova de que essa sociedade na qual a gente vive não deu certo é a violência que é produzida pelo machismo desde sempre contra as mulheres e outras minorias políticas, que embora sejam minorias políticas, são maiorias populacionais. A pergunta que fica é, por quê?
por que as coisas se construíram dessa maneira. E aí a gente tem que realmente remover aquelas camadas, aquelas sedimentações históricas que pesam sobre os nossos corpos, a nossa linguagem, as nossas mentes, a nossa afetividade. A gente realmente tem que fazer esse processo com muito cuidado. Mas podemos ajudar umas às outras e também ajudar a galera que não é outra, que é, sei lá, sujeito do privilégio e da opressão, a sair desse lugar. Os homens podem se reunir, toda vez que eles se reunirem para falar de futebol, eles de feminismo. E uma coisa que eles podem fazer pelas mulheres imediatamente é permitir que elas saiam de casa para fazer política. Isso eu acho que é a coisa mais bacana, porque é prático. Vocês sabem aquela brincadeira, né, que como é que é? Lavar a louça... Feminismo é a teoria, lavar a louça é a prática, né, para os homens. Então, isso é uma coisa. Ajude as suas mulheres, suas mães, suas irmãs, cunhadas, amigas, namoradas, esposas, filhas, netas, a fazerem política. Ajuda essa gente a fazer política. Como que você ajuda as mulheres a fazer política? Fazendo com que elas saiam de casa, fiquem em casa, limpando, lavando, cuidando dos filhos, cuidando dos velhos. Faz uma troca, deixa essa mulher sair para encontrar com as companheiras de luta. Isso é muito prático. Em relação a isso, não tem dificuldade. Vai lavar roupa para sua mulher, vai limpar o banheiro. É uma coisa muito boa, inclusive é uma coisa boa do ponto de vista da transformação dos processos subjetivos. Uma pessoa que limpa a própria privada, que lava a própria roupa, ela se transforma num ser humano melhor. Então, é um esforço super simples de se fazer e eu tenho certeza que vai curar muitas obsessões machistas, vai deixar as pessoas assim mais em paz com o seu próprio corpo, os seus hormônios, os seus delírios, enfim, vai fazer bem. Bom, gente, chega. Cansei aqui de falar coisa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu falar só uma coisa sobre a atenção. Tem várias coisas que a gente pode fazer pelas pessoas. Bem legais. A gente pode ajudar muita gente e a gente pode se ajudar nessas histórias também. E ajudando uns aos outros, todos seremos ajudados. Uma das coisas mais bonitas que a gente faz pelas pessoas é prestar atenção nelas. Então, em relação a isso, não tem agradecimento que pague. É o gesto realmente mais generoso, esse gesto de atenção. A coisa melhor que uma pessoa tem para dar para outra, a meu ver, sempre é isso. A partir disso, a gente se recria. Todo o reconhecimento ético depende disso. Então, eu agradeço muito a vocês por essa atenção, que é um tremendo esforço físico no meio desse calor, desse aperto, desse lugar, dessa hora, que vocês devem estar com fome e tal. Agradeço demais, espero que a gente consiga em outro momento se encontrar. E espero que vocês votem em muitas mulheres em 2018, façam muita campanha para as mulheres e que a gente troque aquele Congresso Nacional, que haja eleição e que a gente continue na luta pela democracia. Obrigada.